Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez na sua presença, na sua casa. Eu me sinto grata a Deus pela oportunidade, porque grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas, nos alcançou, nos libertou, nos transformou, está nos transformando a cada dia, e aqui estamos fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer. Mais uma vez aqui eu quero parabenizar as irmãs do Círculo de Oração Monte Sinai pelo 54º aniversário de oração, de comunhão, de intercessão, de jejum, de lágrimas, mas de muita conquista, mas também de muita vitória. Por isso que as irmãs estão aqui nesse culto de celebração, porque não são 54 dias, mas é a metade de um século, mais 4 anos orando. Como eu disse ontem, quantas já passaram, quantas estão vindo, quantas estão aqui e quantas ainda, como disse a nossa amada irmã, irão vir ainda. Então louvamos a Deus pela vida das irmãs. Quero agradecer pastor Zilmar mais uma vez pela oportunidade, pela liberdade, pastor, por nos deixar ocupar o altar que é de sua responsabilidade. Irmã Maria Inês, sua esposa, nós amamos esse casal. Talvez ele nem lembre, mas a gente carregou eles no coração desde lá de São Francisco que eu pude conhecê-los. E não esqueci mais. Pastor Adriano, prazer conhecer. A sua esposa, irmã Roberta. Quero agradecer que preparou uma lembrança ali, uma toalha bordada. Muito obrigada. Irmã Salma, quero agradecer também por ter entrado em contato, me convidado juntamente com a irmã Alessandra. Também me presenteou com uma cesta linda que deixou lá no meu quarto. Muito obrigada, irmã Salma. Deus abençoe pelo carinho e cuidado com as nossas vidas para mim, com meu filho e com minha nora. Ao casal, mais uma vez, prazer conhecê-los. Deus abençoe a irmã Ruth, né? Que Deus abençoe todas as líderes, as coordenadoras, as pastoras, todos os pastores que estão aqui, obreiros. Deus abençoe. Vou mandar um abraço lá para a minha cidade de Paranaguá, para as minhas amadas irmãs do nosso campo, a qual nós também estamos ali na responsabilidade da coordenação daquelas mulheres lá. E muitas irmãs estão intercedendo pela minha vida aqui. Então, um abraço a todas as Parnanguara e trago o abraço delas aqui a vocês. Amém? Você está feliz? Amém, glória a Deus. Já pudemos sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Abra sua Bíblia, lá no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Nós vamos ler, já foi lido, mas nós vamos ler mais uma vez. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amados, mas eu também tenho um outro texto que quero compartilhar convosco, que está registrado lá no livro de Josué, no capítulo 3, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o 9. Amém? Livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 até o 9. Diz assim a santa palavra do Senhor: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite.
Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um leve sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Jordão. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Podei-vos assentar. Amados, nessa noite eu quero vos falar como está o tema proposto. Mente transformada, como temos homens e mulheres, vou usar a palavra do pastor Zilmar, vidas transformadas. E nós vamos ver que quem tem uma mente renovada, que tem uma vida que se permitido viver de forma diferente, as suas atitudes são diferentes. Quando nós estamos vendo o apóstolo Paulo, que escreveu ali aos irmãos de Roma, não foi para ninguém que não era cristão, ele escreveu aos irmãos da igreja, que era para eles, se transformarem pela renovação do vosso entendimento. Primeiro ele vai dizer que não era para se conformar com o presente século. Então nós não podemos nos conformar, e nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder da palavra do Senhor. Quem se permite viver uma mente renovada, ele é diferente, como eu disse ontem, no seu falar, no seu proceder, em tudo ele é diferente. E nós podemos ver, amados, como eu disse ontem também, o nosso corpo é regido por aquilo que nós pensamos. A nossa mente ela é alimentada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós escutamos, por aquilo que muitas das vezes nós estamos prestando atenção, lendo. Então nós podemos ver que tudo que nós fazemos através deste corpo está de alguma forma ligada à nossa mente e também ao nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar, como eu disse ontem, quando a gente vem do mundo, a gente traz tanta bagagem, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter uma vida transformada. E essa vida transformada, ela vem pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Paulo, quando ele vai escrever na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, quando ele vai exortar a santidade, olha aqui, ele vai dizer assim, por isso deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos o quê? Membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado.
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim todas as malícias. Antes sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No versículo 5 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como nós vamos ser imitadores do Senhor? Obedecendo a sua santa palavra, mantendo uma vida de comunhão com Deus através da oração, nos sujeitando à vontade de Deus. Quando a minha mente é renovada, quando eu sou transformada, não sou eu mais que dito as regras, quem dita as regras é o Senhor. Não é a minha carne mais que pode comandar, mas é o Espírito de Deus que tem que comandar a minha vida. Às vezes a gente pensa, né, irmãs, que só porque nós estamos orando, estamos jejuando, talvez nós não vamos pecar. Nós não somos perfeitos, por isso há uma necessidade de renovação. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também diz que Davi pecou. E Davi pecou e guardou consigo o seu pecado, mas a consequência veio. Mas quando ele confessou ao Senhor, quando houve o arrependimento, e arrependimento não é só dizer perdoa-me da boca para fora, é um coração quebrantado, é um coração desejoso de mudança, é um coração que quando o pecado novamente vem tentar, para que aquilo aconteça de novo, ele resiste para não pecar. Isto é arrependimento genuíno, uma mudança de vida, uma mudança de caráter, ter integridade diante de Deus. Quando nós vamos olhar, amados irmãos, pela palavra do Senhor, nós podemos ver que parece às vezes tão pouquinho alguma coisa, mas esse pouquinho não vai afetar a minha mente. É só uma olhadinha, é só uma conversinha, mas tudo isso nos afeta. E o tema que foi proposto é muito útil para os dias de hoje, quando temos ao alcance a mídia, onde todos podem ver, e aonde também só eu e você podemos ver. E é onde as mentes estão se perdendo. É onde as mentes de crianças, adolescentes, jovens, pai de famílias, obreiros, obreiras, estão perdendo-se. Estão deixando as suas mentes serem contaminadas por coisas que não eram para adentrar aqui. E quando entra aqui, às vezes, num pequeno olhar, num pequeno digitar, parece que não vai afetar, mas afeta. Afeta todo o corpo, primeiramente daquele. E às vezes afeta todo um todo, uma família, uma igreja. Afeta o nome de Deus. Então nesta noite, que eu e você, porque eu não quero estar fora da palavra, porque primeiro o Senhor fala conosco, que nós possamos permitir que o Senhor venha e renove as nossas mentes pela sua palavra. Eu estava lendo, amados, uma ilustração que, se você olhar, é bem sugestiva para isso que eu disse, de algo tão pequeno. Quando nós vamos
na nossa casa, fazer a limpeza, nós não gostamos de ver sujeira, não é verdade? Ninguém gosta. O nosso Deus também não gosta. Ele gosta de tudo limpo. E quando a gente às vezes vê aquele bichinho camundongo, nós como donas de casa, se eu não consigo tirar, porque às vezes eu tenho medo, eu chamo o meu marido. Mas você veja bem, amados, o que eu quero usar esta ilustração no começo desta mensagem. Muitas das vezes, o que é dado ao bichinho para que ele desapareça da nossa frente? O que atrai ele? O que leva ele a morrer? O que leva ele a desaparecer? É aquele veneno que você compra. Aquele veneno, ele contém 97% de comida, cheiro, que vai atrair o bichinho. Ele é atraído pelo cheiro, ele é atraído pelos sentidos dele, pela fome dele, pela necessidade dele de se alimentar. 3 venenos são as toxinas venenosas que existem ali. 97% de comida, 3% de veneno. Uma coisa tão insignificante, mas ele rói um pouquinho hoje, ele rói um pouquinho amanhã, e ele vai, quando de repente, ele está morto. O nosso adversário, irmãs, assim como nós achamos esperto para pegar os bichinhos, o nosso adversário também ele é esperto. Ele vai pôr à sua frente o que lhe atrai, o que mexe com seu sentido, o que mexe com seu desejo, o que está dentro de você vai se sobressair. A fome era lá de se alimentar, a necessidade. E às vezes porque nós não estamos permitindo que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, e muitas das vezes a nossa mente está sendo direcionada a coisas desse tipo. Então, é hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, você vê hoje, você conversa hoje, você digita hoje, mas é só um pouquinho, um veneninho hoje, um veneno amanhã, e quando vê, você já morreu, você não tem mais vida espiritual. Você anda, você caminha, você cumprimenta e canta alabás, mas Deus sabe que você já não tem mais vida. Deus sabe quem está vivo, Deus sabe quem está comendo veneno, Deus sabe quem está correndo o risco de morrer, e Deus está dizendo: se transforme, mude pela renovação da minha palavra. Aleluia! Nós precisamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele. Porque Deus não é Deus que só vê aqui, Ele vê lá no secreto, no particular, aonde ninguém vê. Amados, para vocês terem uma ideia, tem pessoas que nem se dão conta daquilo que estão fazendo, de tão envolvidos que já estão. Às vezes nem se apercebe que tem pessoas do lado observando. Viajando esses dias num ônibus, um ônibus lotado, mães com crianças do meu lado, eu estava mais aqui, e do lado um senhor, vendo uma pornografia, que precisou a mãe se levantar e dizer: desligue o celular. Durimias te fly. Tudo isso é veneno. Mas às vezes a gente pensa: é só pornografia. Não. O que Paulo diz? Ira, raiz de amargura, contenda, palavra torpe,
Tudo isso é veneno. Tudo isso é veneno. Uma pequena ira que eu abrigo hoje, uma pequena mágoa, vai virando ressentimento. De ressentimento vira ira. De ira vira desejo de vingança. E muitas vezes termina em tragédia, termina em morte. Mas o Senhor está aqui. E Ele quer que nós tenhamos uma mente renovada. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, as mentes já estão entorpecidas. Mas nós, os cristãos, precisamos desta mente renovada para levar esta boa palavra àqueles que precisam de mudança, de transformação nas suas vidas. Deus conta com quem? Comigo e com você. Deus conta com a sua igreja. A igreja somos nós em particular. A igreja é o corpo que está aqui. Muitas das vezes a gente pensa, essa responsabilidade é só do pastor, é só da coordenadora. Não, a responsabilidade de dar testemunho é minha e sua. Sabe por quê? A salvação é pessoal. Cada um vai se apresentar diante de Deus pessoalmente. Mas por que a irmã Rose leu o texto lá de Josué? Porque eu vou dizer para você que quem tem mente renovada, vida transformada, deixa legado, deixa memorial, escreve história com Deus, prossegue diante daquilo que Deus incumbiu, glorifica o nome do Senhor. Nós vamos ver a história de Josué. Quem era Josué? Hoje, quando eu almocei, tive essa alegria de almoçar com esse homem de Deus e essa mulher de Deus. Quanto que a gente aprende? Eu falei para o meu filho: feliz de quem caminha com o pastor Zilmar e Maria Inês. Pode aprender, irmãs. Aprender, como Timóteo andava com Paulo, aprendendo. Primeiro a gente aprende para depois assumir. Timóteo aprendeu com Paulo e depois foi pastor. É maravilhoso. Mas muitos não entendem, nós vamos ver pela palavra hoje. Josué era aquele que andava com Moisés, mente renovada, sempre submisso. Moisés estava lá no monte, ele estava lá embaixo. Moisés vendo a glória, ele estava lá. Deus estava só observando tudo. Josué luta com Amaleque. Moisés está com as mãos levantadas. Quem sabe se fosse outro dissesse: eu não vou lutar com Amaleque. Lute você não é o escolhido. Mas quando eu tenho uma mente renovada, quando eu sou transformado, eu entro na batalha, porque o reino é de Deus e o povo é de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele sabe onde nos colocar, e onde Deus nos coloca, Ele nos abençoa. Lá com Moisés tinha Arão e Ur. Quando ele abaixava as mãos, o povo perdia a guerra, porque Amaleque prevalecia. Veja bem, mas quando Ur e Arão levantavam a mão deles, seguravam, mas a batalha ia sendo ganha por Israel. Como é maravilhoso. E é este moço, que agora não é tão moço, é Josué, aquele que foi espiar a terra.
junto com os outros 10, ele e Caleb. E quando os outros 10 só tinham notícia pessimista, isso não vai dar certo, realmente a terra é boa, tem belos frutos, mas também tem gigante, nós não vamos conseguir. Mas 10, mais 2 se posicionaram, e dentre esses 2, Josué estava no meio. Por quê? Porque quem fez a promessa é Deus, e independente se existe gigante, o Senhor faz adentrar a terra e comer dos frutos da terra, porque a promessa não foi homem que fez, a promessa quem fez foi Deus. É tão bom, né, irmãs? Quando alguém diz, vai, em nome de Jesus nós vamos conquistar. A Bíblia vai dizer que Moisés morre e Josué assume. E agora ele tem a incumbência de levar o povo a adentrar a terra prometida. E nós vamos ver que quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, ele viu um milagre. E agora ele vai viver uma experiência parecida. E nós vamos ver, amados irmãos, que para chegar aonde Deus determinou, também havia o Rio Jordão. E a Bíblia diz que estava no período das cheias, estava alto as águas para atravessar. Mas é interessante que para tudo o Senhor, Ele já tem tudo preparado. E nós podemos ver que Deus vai dar uma ordem a Josué. Vai dizer para ele chamar os sacerdotes, para eles pegarem a arca, que quando eles colocassem o pé, Deus ia separar as águas do Jordão. Veja que é tão lindo, é tão maravilhoso. A arca do concerto, ela tinha sempre que ser carregada pelo sacerdote. A Bíblia vai dizer que eles tinham que colocá-las sobre os ombros e carregá-las, e quando eles chegassem, eles tinham que parar ao meio do Jordão. Ninguém podia tocar na arca, e os sacerdotes tinham que ser descendentes de Levita. Ninguém, porque quando Deus mandou Moisés construir a arca, a palavra do Senhor vai dizer que Ele mandou fazer varas e fazer argolas. Aquelas varas eram passadas por dentro daquelas argolas, então eles pegavam ali e colocavam sobre seus ombros. Quando o rei Davi tentou resgatar a arca da aliança, e ele imitou os filisteus preparando a arca, trazendo a arca num carro de boi, diz que quando chegou à eira de Nacon, a arca pendeu, Uzá estendeu a mão e morreu. A Bíblia diz, morreu por causa daquela imprudência. Deus está interessado em obediência. A Bíblia chama de imprudente, imprudência, porque a ordem é, ninguém pode tocar na arca, mas a arca ia cair, mas ninguém pode tocar na arca. Era um objeto sagrado, e diz a palavra do Senhor, que então Davi se contristou. É esta arca que só os sacerdotes poderiam pegar e erguer. Eles estavam deixando o deserto, irmãos. 40 anos de deserto, de peregrinação. Uma geração se foi, outra geração veio, e agora era um tempo novo. Sabe quando Deus muda ciclos? Sabe quando Deus vai mudar o ciclo, está mudando o ciclo, está fazendo coisa nova? Olha,
40 anos lá atrás foi com Moisés, agora é com você, Josué. Agora é uma nova história, agora é uma nova promessa, é o cumprimento daquilo que começou quando eu tirei meu povo do Egito, e eu vou dar sequência. A obra de Deus, o reino de Deus é sequenciado. Aí é tão maravilhoso como o nosso Deus é. Olha, Josué, você vai pegar e vai dizer para esses homens, os sacerdotes, vai chamar, ficar lá no meio, vai chamar um de cada tribo, olhe bem, e vai dizer para eles pegarem 12 pedras do meio do Jordão e levarem ao lugar do acampamento, a Gigal, para que lá se erga um memorial. Olhe que lindo, irmãs, como Deus é maravilhoso. Quando a gente está lendo esse texto, você vai imaginar, quando tanta gente está empolgada em atravessar, em querer passar logo aquele mundo de água, em querer pôr o pé lá na promessa, na terra prometida, Deus vai dizer assim: olha, Josué, deixa o povo passar, vai deixando. Mas olha, aí tem umas pedras no meio do caminho que eu estou abrindo para você. Mas essas pedras que estão aí, sabe, irmãs, quando eu li isso aqui, todo o trajeto que Deus permite nos passar, Ele já conhece. Ele já sabia que no leito do rio haviam pedras. E as pedras que estavam lá, não podia ser chutada, não podia ser, como que diz, desprezada para lá, não. As pedras estavam ali, podiam até, se não prestar atenção, fazer tropeçar, fazer cair. Deus conhecia, mas Deus está dizendo: pegue estas pedras, pedras quem sabe grandes, pedras quem sabe pequenas, redondas, angular, a gente não sabe. Pedras claras, pedras escuras, a gente não sabe. Mas Deus diz assim: pegue elas, leve, mande eles levarem e colocarem lá, para que quando vierem perguntar, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que o povo é esquecido. Sabe quando Deus dá uma grande vitória? Quando vem as outras gerações, Deus quer que seja contada. Deus está dizendo aqui: pelo trajeto que eu te faço passar, eu quero que tu faça memorial, para que teus filhos saibam, para que teus netos saibam, que eu fiz um caminho para você. Eu fiz o milagre quando você precisou. Eu abri as águas para você passar, quando não havia nenhum meio, nenhuma condição de você vivenciar a promessa. Eu criei os meios, e nos meios que eu criei haviam pedras, sim, haviam pedras, mas Deus está dizendo: estas pedras servirão para contar a história da tua conquista, para contar a história da tua travessia, para contar a história do memorial que Deus está erguendo. Aleluia, aleluia. Será que você pode entender o que Deus está dizendo para você? O que pode ser as tuas pedras no caminho? Mas Deus está dizendo: não se preocupe, pegue-as, pegue-as, pegue-as. Aqui ele disse para os chefes de tribo, um de cada tribo, das 12 tribos: pega essas pedras,
Anos iam se passar, os filhos iam crescer. Papai, o que significa ser montoeira de pedra? Oh, meu filho, estas pedras simbolizam um milagre do Senhor na nossa vida, no nosso chamado, no meio do povo de Deus. Como assim, papai? Ah, mas havia uma promessa, e papai foi obediente. Papai fez, mamãe fez, como o Senhor ordenou. E isto aqui conta a história da vida, do milagre que Deus operou. Quantos aqui têm história para contar? Quantos filhos conhecem o memorial dos seus pais? Quantos obreiros conhecem o memorial daqueles que caminham? Como é maravilhoso! Quantas coisas estão no teu caminho, quantas coisas até para te fazer tropeçar e cair. Mas Deus está dizendo: quando eu pus você nesse caminho, eu sei o que tinha aí, mas não é para você cair não. Elas vão ajudar a contar a sua história de bênção, de conquista e de vitória. Sabe o que é mais lindo, irmãs? É que o nosso Deus também vai falar para Josué: olha, Josué, pega também 12 pedras lá do deserto e assenta aqui no meio do rio. Deus está dizendo: esse tempo de deserto vai passar. Uma nova história vai começar. Um deserto será sepultado. Deus está falando comigo e com você. Quantos desertos, irmãs. Quantos desertos que nós pensamos até que íamos morrer, íamos sucumbir. Quantos desertos, mas lá havia a presença de Deus, de dia por uma nuvem, de noite numa coluna de fogo. Havia a providência de Deus, havia maná todos os dias. Aleluia! Quando tinha vontade de comer carnes, Deus mandou carne. Havia água, Deus está dizendo: eu cuidei de você no deserto. Talvez não tinha tudo o que você desejasse, mas não te deixei morrer lá. Eu dei estrutura para você no deserto. Eu te aperfeiçoei neste deserto. Eu te forjei neste deserto. Oraste, canta, labás. Se nós não passarmos no deserto, nós não temos estrutura para o que Deus tem lá na frente. Muita gente quer cortar o deserto, mas o deserto faz parte do nosso crescimento espiritual. Nos traz maturidade. O deserto nos traz dependência de Deus. Moisés, quando matou o egípcio, ele queria resolver a coisa no braço dele. E Deus disse assim: não é por aí não, Moisés. Vai lá para o deserto. Lá eu vou te ensinar o que é depender de mim e deixar que eu cuido dessas coisas. Então o deserto não é para você morrer. Não sei qual é o deserto da sua vida. Não sei qual é o ciclo. Mas Deus está dizendo: nesses 54 anos eu vou virar algo. Um novo ciclo começará. Uma nova história se iniciará. Araste canta labás. Famílias vão viver algo novo com Deus. Obreiros vão viver algo novo com Deus. Camboriú viverá algo novo com Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Pega aí, Josué. Pega aí, eu imagino Josué catando as pedras no deserto. Chama eles, manda esses que estão aí, manda eles trazerem 1, 2, 12 pedras. Deixa aí. Passa família, os sacerdotes estão lá. Quando passa a última família, aí Deus vem e cobre
e aquele ciclo se fechou. Um passado ficou para trás, um passado foi sepultado, e um novo vai ressurgir. Aleluia, aleluia. Sabe quando Deus guarda um passado? Guardou, irmãs. Tem gente que gosta de ressuscitar passado. Tem gente que gosta de mergulhar lá no fundo do rio e querer arrancar o que Deus já sepultou. O que Deus deixou lá é marco de Deus, é memorial de Deus. Não é que não presta, é memorial de Deus, de vitória de Deus também. Só que agora vai existir um novo marco. Deus estava dizendo: olha, a história que houve com Moisés no deserto, não, foi de glória, foi de honra, mas agora está aqui, ó, marcado como eu dei vitória. O deserto ficou para trás. Agora, Josué, o novo começa contigo. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia, aleluia. Deus vai deixar passados para trás. Você vai olhar e até recordar, mas Deus está dizendo assim: faz parte da história, o passado faz, ninguém tem amnésia, sim, mas Deus está dizendo: você não precisa ressuscitar, viva do novo que eu te dou, viva do novo, olhe para frente, olhe para frente, olhe o novo que se abre, olhe o que eu tenho para você, como mãe, como esposa, como obreiro, como obreira, olhe para o novo que eu tenho para você. Eu já dei vitória, eu já trouxe até aqui, eu guardei aquele passado de deserto, agora é um novo de conquista. Ah, mas na terra que vai entrar, a Jebuseu, Cananeu, Ferezeu, Felisteu, mas Deus é conosco. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, e Ele está dizendo: não tenha medo, não tenha medo. As muralhas são grandes, sim, mas a obediência, sete volta, com aqueles que caminham com você, com aqueles que eu dou para andar, com aqueles que são obedientes, com aqueles que quando você fala não contende. Porque muita gente, quem sabe, podia dizer assim: para que dar sete voltas? Para que ficar calado? Para que isso? Para quê? Porque Deus manda, e quando Deus manda, a gente só tem que obedecer. Por mais que a gente não entenda, a gente tem que acatar. Que quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Porque muitas das vezes Deus trabalha no silêncio. Sete volta em volta da muralha, sete volta em volta desta situação, sem falar, sem reclamar, sem questionar. Faça o que o Senhor está mandando, e as muralhas vão cair por terra. Aquilo que é grande aos seus olhos, porque diz que as muralhas de Jericó, além delas serem altas, elas eram de uma largura, porque a casa de Raabe ficava em cima. É aquilo que foge à minha vista, à minha visão. É quando eu olho e digo assim: Deus, como vou passar? Como vou conquistar? Mas Deus está dizendo: isso não é nada para mim, meu filho, minha filha. Sou eu, Deus, que lanço por terra. A Bíblia vai dizer que quando o rei Josafá, ele está lá no seu trono, e alguém diz assim: olha, rei, vem aí. Os amonitas, moabitas, os de Seir, eles se juntaram e estão vindo, e é uma grande multidão. Multidão, você não consegue distinguir quem é quem, irmãos, mas está vindo. Mas vem, você não sabe onde a multidão começa e termina, porque de todos os lados,
frente, esquerda, direita. Mas Deus vai fazer o quê? Ele vai orar. E quando a gente ora, Deus dá estratégia. A estratégia das 7 voltas veio aonde? Orando. O que eu e você precisamos é orar. Mente renovada, pessoa transformada, sabe em quem confia, tem temperança e espera pacientemente em Deus, porque a vitória vem dele. Olha, Josafá, não tenha medo nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Põe os cantores, adore a majestade santa do Senhor. A multidão vem vindo, você não sabe o que tem no meio da multidão, como é que estão vindo, mas o Senhor está dizendo: adora, põe os levitas, canta o meu nome, bendiz o meu nome, faz o meu nome grande, porque quando faz o meu nome grande, eu mostro realmente que sou grande. Um anjo foi suficiente. Deus é poderoso. A Bíblia vai dizer que eles entre si começaram a guerrear e matar-se uns aos outros. Por quê? Porque este é o Deus que traz livramento para você. Porque este é o Deus que tem responsabilidade com os seus. Porque este é o Deus que cuida da minha vida e da sua vida. Este Deus gosta de memoriais, este Deus gosta que de registro. Todas essas coisas estão registradas aqui, para que eu e você possamos ler, e quando ler, o temor desça ao nosso coração, e nós possamos dizer: Deus, longe de mim ter atitude assim, Deus, longe de mim pecar contra ti, Deus, me dá força e me dá graça, para ser fiel ao Senhor, para vencer ao mundo, ao pecado, a tudo que está à frente. Amados, quando nossa hora já se foi, né, irmãs? Mas só para nós encerrar, voltando um pouquinho o texto, no livro de Números, capítulo 16, vai falar de Datã, Corá e Abirão. Moisés estava ali cuidando. Quem tem mente renovada, irmãs, Deus falou muito comigo. Quem tem mente transformada pela palavra, não faz rebelião. Quem tem mente transformada não se levanta contra o seu próximo. Quem tem mente renovada respeita os ungidos de Deus, as ungidas de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés era escolhido de Deus, Arão, seu irmão, era o sacerdote. Às vezes as pessoas não entendem, né, irmãs? Colocou aí porque é irmão dele. Não, porque foi escolha do Senhor. Está registrado no capítulo 28 de Êxodo. Escolha de Deus. Está aí porque é Pichi. Está aí. Não, escolha de Deus. Deus colocou. Aí diz que Datã, Corá e Abirão, eles também eram chefes. Eles também tinham liderança. Mas naquele momento estava ali Moisés e Arão. Diz a palavra do Senhor que eles falam e Moisés escuta. Que às vezes Deus permite a gente escutar umas coisas assim que a gente não gosta, mas a gente escuta. Só que quem é transformado, Moisés não passou 40 anos no deserto e não foi transformado. Se ele não tivesse transformado, quem sabe ele tinha matado naquela hora os 3, mas ele ouviu e foi orar.
com o coração triste. Deus, que amava o seu ungido, já queria pôr fim, mas eles não. Eles ainda intercedem. A rebelião era tanta porque quem tem mente transformada não tem inveja e não tem ciúmes. E não cobiça o que é do outro. Irmãs. Cada um Deus tem dado um lugar. E Deus honra naquele lugar, quando assim nós o fazemos para a glória de Deus. É como Josué, Deus honrou. Ficou lá, quem sabe alguém dizia assim, bobo de Moisés, bobo nada. Bobo, ele sabia o que Deus tinha com ele. Então vamos lá, no monte é para ficar aqui no pé? Sobe, Moisés, eu fico aqui. É assim que Deus faz. Moisés estava no deserto, veio tirar o povo. Agora caminhando, não se uniram. O problema, irmãs, não é quando eu penso. É quando eu penso e trago vazão ao que está no meu pensamento. Quando a mente não foi transformada, aqui, eles estavam no meio do povo, eles até tinham liderança, mas o que? A mente, quando a palavra não vai, eles começaram e numa hora, pôs para fora o que estava no coração. A boca fala do que o nosso coração está cheio. E o deles estava cheio de desejo de tomar o lugar de Arão e de Moisés. Aí diz a palavra do Senhor, que eles não só pensam e não só falam, mas eles vão chamando. Sabe, irmãs, eu já li esse texto um monte de vezes, mas quando eu li a palavra grupo, sabe quando se forma um grupo que conspira, porque um falando vai envenenando o outro. Um que dissemina uma meia-verdade, uma mentira, um que faz uma calúnia, vai envenenando. Eu conto para a irmã já conta de outro jeito e já vai, daqui a pouco tem um grupo. Não merece estar ali, não merece. Só ele é santo, só ele foi ordenado, só ele... Sim, era ele. Aí... Deus só do céu, irmã, tudo que nós fazemos, eu tenho comigo assim, cada movimento Deus está observando, cada fala Deus está observando, cada atitude Deus está observando, e Deus lá do céu, só olhando, só observando, e Moisés vai falar com Deus, porque quando eu e você não temos argumentos, não temos justificativa, e às vezes Deus não permite, porque Ele mesmo vai nos justificar, então é melhor nós ir lá e falar com Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono de tudo que Ele nos deu na nossa mão. E quando Ele vai orar, aí ele vai chamar aqueles homens, Deus fala com ele, dá uma estratégia, olha Moisés, diz para ele se apresentar. Deus está dizendo, não tenha medo não, tenha coragem, tenha ousadia, chame eles para perto. Teve um que não quis ir, ele mostrou-se insubmisso até o fim. Chama lá, chama a porta da tenda, chama lá, chama eles, chama todos aqueles. Se diz a palavra do Senhor, se porventura, Moisés vai falar assim, se porventura esses homens morrerem, como se morre um homem, como se morre? De morte natural, então, é verdade que não é para ser Arão. Mas se Deus criar qualquer coisa, diferente vereis quem Deus escolheu. E diz que a nuvem, a glória, descer na porta da tenda. Eu tenho comigo, glória não desce só quando nós cantamos e levantamos a mão. A glória desce para defender você. A glória desce para justificar você.
A glória desce na porta desta igreja, a glória desce na porta da tua casa, a glória desce lá na porta do teu quarto, quando você a sós está falando com Deus. Quem sabe você ainda essa semana ouviu alguma coisa, quem sabe alguma coisa entristeceu o teu coração, e Deus está dizendo: deixa comigo aqui, porque a minha glória vai se manifestar para defender você, justificar você. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que Deus vai mandar, chama eles, chama aquelas pessoas. Vocês conhecem a palavra de Deus. Diz que aqueles que se juntaram a Ele, aqueles que não estão, se afastem. Sabe, irmãos, porque um grupo não é só aquele que fala, mas é aquele também que fica ouvindo e dá corda. Às vezes se torna omisso, sabe que aquilo não é verdade, mas fica ali, sabe? Cuidado, corre o risco de morrer, corre o risco de perecer. Aí diz a palavra do Senhor, que aqueles homens, a terra se abriu, e diz que eles foram engolidos vivos, e desceu fogo, e queimou, e carbonizou. O Senhor, irmãs, está aqui, e o Senhor lança por terra toda a conspiração contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Eu estava sentada hoje lá no hotel, e quando eu sentei ali, o Senhor falava: eu lanço por terra. É o nosso Deus. Sabe o que é mais interessante? Sabe o que Deus vai dizer para Moisés? Manda o sacerdote Eleazar, e lá entre o quê? Entre o meio daquilo que estava carbonizado, queimado. Imagine a cena, irmãs. Lá vai o sacerdote Eleazar. Ele vai lá e Deus diz assim: pega os incensários daqueles. Irmãos, eles tinham até incensário. Mas eles não estavam contentes com o seu, eles queriam dos outros. Pega lá do meio. Pegar para quê? Quem sabe alguém perguntou, e Deus vai dizer: faz lâminas. Faz lâmina, pode ler lá. Faz lâmina e forra o meu altar, para que quando alguém olhar o meu altar e dizer o que são aquelas lâminas, então você vai contar que essas lâminas foram feitas dos incensários daqueles que se levantaram contra Deus, contra aqueles que são ungidos de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo assim: do meio desses escombros vai sair memorial. Parece que foi tudo queimado, tudo destruído. Pois é, Deus está dizendo: o que não presta eu destruí, mas daí vai ser tirado memorial, que vai ser contado. Amados, quanto tipo de coisa se levanta, mas há um Deus aqui, e esse não é qualquer Deus, ele não é carregado, não. Ele anda, Ele caminha em nosso favor. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele é onividente. Ele ouve todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é o general poderoso nas batalhas. Ele está aqui para te defender e me defender. Defender a sua igreja. Mente renovada, pessoas transformadas, são diferentes. Elas são como Moisés, elas são como Josué,
elas são obedientes à voz do Senhor, elas não se levantam contra, elas não torcem contra, elas são unidas na presença do Senhor. E quando nós nos unimos, não tem para ninguém, irmãs. Quando o povo de Deus caminha unido, pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer. O que conspira contra você? O que conspira? Que memorial você tem levantado com Deus? Você e eu somos uma mulher, um homem transformado cada dia. Porque eu tenho uma irmã no campo que ela diz bem assim: quando nós estivermos perfeita, nós estamos na glória. Enquanto estamos aqui, estamos em transformação. Você é aquele que se alimenta da palavra? Ou você está comendo veneno? Você é aquele que está no pé do monte? Você é aquele que está trazendo as pedras lá do deserto e montando um memorial, deixando o passado para trás e começando novo? Qual parte desta mensagem você se encaixou? Qual parte que Deus falou com você? E eu tenho plena convicção, irmãs, no meu coração: Deus está desfazendo conspiração. Deus está deixando um passado e fazendo um novo. Deus está escrevendo uma nova história. É como diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43 e versículo 19: eis que ponho um rio no deserto, um caminho no deserto e um rio no ermo, porventura não sabereis? Deus está criando um caminho, e Deus está passando um rio. Onde passa o rio de Deus, tudo germina, tudo brota, tudo nasce, tudo cresce, tudo floresce, tudo dá fruto. E o novo de Deus está aqui nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Desde o início desse culto, a gente estava ali sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar. Você não veio aqui por vir, você veio aqui porque Deus queria falar com você. Quem sabe o teu passado te acusa. Quem sabe existe algum mergulhador de plantão querendo ressuscitar alguma coisa. Deus está dizendo: ei, 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 eu já sepultei. Agora vivo o novo que eu tenho para você. O tempo de deserto ficou para trás. É um tempo de conquista. Tem dificuldade? Tem muralha, tem rio, tem pedra, tem. Tudo isso fará parte da sua história. Tudo isso fará parte do seu memorial. Tem gigante? Tem. Mas eu, Senhor, estou na frente. Se levanta, eu quero orar com você. Aleluia. Você está sentindo Deus aí? Imagine o Senhor aqui, irmãs. 54 anos, quantas pedras? Esse Deus é tão maravilhoso, é tão lindo. Eu quero chamar os cantores. Pode, pastor, chamar os cantores para cantar um louvor? Chamar irmãos e a irmã Daiane para louvar. Enquanto eles louvam, eu quero convidar você. Não sei se todos são cristãos, mas se houver alguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ter essa mente renovada, ter a sua vida transformada, vem aqui, nós vamos orar. Levante assim a sua mão. Se você se afastou da presença do Senhor, vem aqui, nós queremos orar. Quem sabe você está aqui
E você precisa desta renovação. Quem sabe alguém está achando aí que os 3% não vai fazer mal. E você está à beira da morte. Mas Deus tem vida espiritual para você. Nós vamos orar. Pegue e viva com Deus uma vida diferente. Não coma veneno, não. Não coma mentira, não coma pornografia. Não, nada desse sentimento. Inveja, ciúme, mágoa, não. Tudo isso é veneno. Deixe tudo isso e viva o novo de Deus. Diga a Deus: eu vou ao teu altar e eu vou erguer um memorial novo contigo hoje. Um memorial de conquista. Um memorial do novo de Deus. Enquanto Ele louva. Quem crê assim. Quem crê, irmãs, é para quem crê. Mesmo, né? Aleluia. Vou cantar enquanto ele louva. É para quem crê.